Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público, tá? Sobre como revogar o Estatuto do Desarmamento. Lembrando o último vídeo, eu apresentei que a gente tem um problema no orçamento, né? E esse problema só pode ser atacado com a reforma da Previdência, certo? Com certeza, já tem muita gente aí me xingando, reclamando, né? Falando, não, mas é a DRU, não, mas não é justo, não, mas e tem o cara que não consegue fazer, não, mas isso, não, mas aquilo, enfim. Um bando de avestruz enfiando a cabeça no buraco para não ver o problema, certo? Avestruz de desenho animado, porque o avestruz de verdade não faz isso, tá? Então um bando de avestruz de desenho animado tentando enfiar a cabeça no buraco para não verificar que a solução é essa, não tem outra solução, certo? É impopular, as pessoas se sentem traídas, as pessoas se sentem feitas de trouxa, tá? Entendo perfeitamente o sentimento, mas não é motivo para não fazer, certo? É a mesma coisa, exemplo da casa. Você está acostumado a morar na casa, você gosta da casa, você tem a sua rotina na casa, certo? Só que a casa não cabe no seu orçamento, você vai continuar morando na casa, né? Até ir à falência? Não, tem que se adaptar, não é gostoso, certo? Se fosse gostoso, se fosse popular, já tinha sido feito pelos governos de esquerda, certo? Não foi feito pelo governo de esquerda, justamente porque é impopular, certo? Mas tem que ser feito, tá? E para sair do blá blá blá, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu me dei o trabalho de fazer gráficos para mostrar para vocês qual que é o problema. Quem não entendeu até agora vai entender, certo? E a partir disso, vocês me acompanhando nos gráficos, vocês vão entender do que eu estou falando. Bom, então, olhando o gráfico aqui, a gente tem o seguinte: dividir em três partes para ficar simples. A gente tem a dívida pública, que eu já expliquei, é o dinheiro que o governo pega emprestado todo mês, tá? Para bancar os 2, poucos trilhões de reais que ele não arrecada, mas que ele gasta, certo? O gasto é líquido e certo, o faturamento também é líquido e certo ou menor, certo? Então, o agiota sabe que todo mês, ou todo ano, o governo tem que emprestar lá mais ou menos 2 trilhões, certo? E o governo apenas paga uma pequena parte, o governo apenas paga os juros para que as pessoas continuem lhe emprestando, certo? Aí nós temos 45% são as dívidas. Esse a gente não pode dar calote, porque se a gente der calote, como eu expliquei no outro vídeo, a dívida aumenta, porque o agiota que toma calote, ele até pode te emprestar o dinheiro de volta, mas da próxima vez ele vai emprestar mais caro, ou seja, a dívida vai aumentar, tá? Aí nós temos 30%, que são todas as outras coisas: saúde, segurança, educação, enfim, tudo que o governo faz está aqui nos 30%, e os 25% são a previdência. Qual que é o problema? O problema é que o gráfico vai fazer isso aqui, ó. Mais pra frente, a previdência vai aumentar, certo? A previdência não vai ser mais só 25%. A previdência passa a ser 28%. Tá, mas tendo mais da previdência, da onde que a gente tira? A gente tem que tirar do outros. Ou seja, o governo tem menos dinheiro para os outros. Tendo menos dinheiro para os outros, o agiota vai achar que você está melhor ou que você está pior? O agiota vai achar que você está pior. Você estando pior, você tem menos possibilidade de pagamento. Você tendo menos possibilidade de pagamento, ele vai te cobrar mais ou menos juros. Ele vai cobrar mais juros. Então entendam isso. Quando você aumenta a dívida da Previdência, você aumenta a dívida mesmo. Por quê? Porque o agiota sabe que você está cada vez com menos capacidade de pagamento. Tá vendo para onde que o relógio do gráfico está indo? Vamos para o próximo. Olha lá, aumenta a dívida da Previdência, aumenta junto a dívida nominal e vai ficando cada vez com menos capacidade de pagamento. Menos capacidade de pagamento significa que o governo vai começar a atrasar fornecedor, atrasar servidor, atrasar salário. Ah, atrasou salário, atrasou servidor, o que o AJ pensa? Opa, o cara tá quebrado, não dá para emprestar pelo mesmo valor. Como é que nós vamos emprestar? Vamos emprestar mais caro. E o gráfico, ele vai se movimentando cada vez mais para um ponto onde a dívida consome todo o orçamento, certo? Então, se vocês olharem o relógio aqui, vocês vão ver que o relógio ele se move para a nossa destruição total, tá? Quando a gente chegar ali só em 14% do orçamento para pagar saúde, segurança, etc., a gente entra em caos total, certo? Para conseguir pagar todo mundo, o governo vai ter que imprimir dinheiro, e imprimir dinheiro vai gerar inflação. Gerando inflação, aumenta a dívida. Vocês podem ver que, aqui ó, vou passar o gráfico correndo para vocês verem. Olha o que acontece, tá? Não precisa ser um gênio para ver onde é que a gente vai parar com isso, tá? Não precisa ser um gênio para ver onde é que o movimento vai chegar, certo? É isso que as pessoas dizem, é disso que as pessoas estão falando quando dizem que a Previdência precisa ser reformada, tá? Por quê? Porque cada vez mais gente se aposenta. E o problema da dívida da Previdência é o seguinte:
Vocês viram aqui no gráfico que eu cortei, certo? Eu fui diminuindo o gasto de outros, tá? Por que eu fiz isso? Porque dá para contingenciar, certo? Foi feito agora esse ano, foi contingenciado lá os gastos com educação, aí teve a gritaria, não sei o que, dá pra ir cortando, entendeu? Você simplesmente nega a prestação de serviço, né? Fecha lá umas universidades, fecha umas delegacias, fecha uns postos da polícia, certo? Não compra material para a Polícia Federal, não compra material para as universidades, você vai cortando, esse gasto dá para você contingenciar ou até cortar. E a Previdência? A Previdência não tem como cortar, você pode no máximo dar calote, certo? Agora, cortar o gasto da Previdência você não tem como, porque a pessoa atingiu o tempo de contribuição, atingiu a idade, ela se aposenta, ela é uma pessoa a mais a ser paga e o débito só cresce. É por isso que, sem reforma, o débito da Previdência só cresce e o que vai acontecer com o orçamento é isso, tá? Quem quiser dizer que não vai acontecer isso, fique à vontade, apresente as suas razões, de preferência grava um vídeo e faça um gráfico, tá? Pra pelo menos você dar o mesmo trabalho que eu tô tendo pra explicar pra vocês como é que é, tá? Vai ficar aí com história de DRU e não sei o que, tá? Grave um vídeo me explicando, de repente eu me convenço, tá? Mas se até o pessoal de esquerda conseguiu se convencer de que isso é necessário, tá? Eles ficam com essa, não, precisa da reforma, mas não é essa aí, entendeu? Não é você que vai me convencer de que isso daí não é preciso, tá? E agora eu vou explicar qual que é a solução. A gente identificou o problema. Porque para você ter uma solução, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar o problema. A gente identificou o problema. O problema é que a dívida da Previdência, ela só cresce, e a dívida mesmo, né? A dívida com os agiotas, certo? Ela cresce junto, porque a gente precisa tomar dinheiro emprestado do agiota para pagar os beneficiários da Previdência, porque o faturamento da Previdência não aumenta e o faturamento total, considerando tudo, Previdência ou não Previdência, não dá a metade do orçamento, certo? Não adianta vir com a história de, não, mas vamos cobrar as grandes fortunas, vamos isso, vamos aquilo. Não vai aumentar o faturamento. Se fosse aumentar o faturamento, já tinha sido feito. Então vamos olhar agora o que acontece com a reforma da Previdência. Então começando de volta com o gráfico original da situação hoje. 30% outros, 25% Previdência, 45% da dívida, certo? Passando a reforma da Previdência, o que a gente vai ter? Imediatamente, a gente vai ter uma redução no gasto com Previdência. Por quê? Porque o volume de pessoas com direito de se aposentar, ele vai diminuir. E o tempo que as pessoas vão precisar contribuir para ter acesso, ele vai aumentar. Então, eu fiz aqui uma projeção de uma diminuição de 2% ali no custo da Previdência, tá? Isso daí pode ser que não aconteça no ano que vem, tá? Pode ser que leve 2, 3 anos para acontecer, mas foquem no movimento do relógio, tá? No movimento do relógio. Vocês podem ver que o relógio agora começou a se movimentar para o outro lado, certo? O que eu coloquei? A dívida continua igual. Por quê? Porque primeiro você economiza, depois você paga, certo? Então, o que acontece? Assim que a reforma da Previdência começar a fazer efeitos, a gente tem uma diminuição aqui do pedaço laranja relativo à Previdência e um aumento no pedaço relativo ao outros. E a dívida vai continuar igual, certo? Só que veja bem, se a gente passava com 30% do orçamento e atendia tudo, agora a gente tem 2% a mais. Significa que a gente vai poder pagar os juros e mais um pouco. O que eu falei no outro vídeo que acontece com a agiota quando você paga os juros e mais um pouco? Ele te empresta o valor pelo mesmo valor ou ele te empresta por menos? Veja bem, o movimento do relógio é que é o importante. O agiota ele está olhando e está falando assim, olha, a projeção para o futuro é que o cara comece a ter mais dinheiro disponível para me pagar. Se eu continuar cobrando mesmo os juros deles, ele vai no outro agiota que não está ganhando nada e fala assim, olha, eu paga lá a minha dívida com outro cara e eu te pago um pouco menos de juros, tá? Isso acontece hoje em dia, normal. O que você faz? Você está devendo no cartão de crédito. O cartão de crédito é o juros mais alto que existe. Você vai lá, arranja um cheque especial, saca o dinheiro do cheque especial e paga o cartão de crédito. Automaticamente você diminuiu a sua dívida, mesmo você ainda tendo dívida, mesmo você ainda tendo juros. Por quê? Porque a dívida do cheque especial é menor que a dívida do cartão de crédito. Mas você só tem acesso ao cheque especial se o banco que vai te fornecer esse crédito acreditar que você tem condições de pagar. E daí para o próximo mês o que a gente tem? Opa! Diminuiu a Previdência, porque esse é o resultado da Previdência, só que diminui também a dívida. Por que diminui a dívida? Por causa disso, porque a sua capacidade de pagamento está aumentando. Quanto mais capacidade de pagamento você tem, menos o agiota tem poder dele cobrar um juros mais alto. Quando você diminui os juros do valor que você tem que pagar, você diminui a dívida total também, certo? E daí o que a gente vai ter um pouquinho mais pra frente? Olha lá, ó. Estão notando? Eu estou lançando aqui uma dívida menor, uma diminuição menor da dívida da Previdência
Só que essa diminuição pequena da dívida da Previdência, ela vai gerar uma diminuição grande da dívida. Porque daí você consegue pagar os juros, você consegue pagar o principal e ainda por cima, nos próximos empréstimos que você vai fazer, e não se engane, a gente vai continuar fazendo empréstimo por um bom tempo, certo? Os juros vão ser menores, ou seja, o Brasil vai poder substituir dívidas caras por dívidas mais baratas, tá? Isso já está acontecendo, tá? Vejam as notícias, bolsa de valores aumentando, dólar caindo. O que isso significa? Significa que as pessoas que têm dinheiro, elas estão olhando para o governo e estão falando assim, acho que o governo vai baixar os juros. Ele não vai precisar pegar mais tanto dinheiro emprestado, ele não vai topar pagar tantos juros assim. Quer saber? Não vou pôr meu dinheiro no Tesouro Direto, eu vou pôr na Bolsa de Valores. O que é Bolsa de Valores? É dinheiro colocado em empresa. É dinheiro não colocado só para render juros, é dinheiro colocado em produção, é dinheiro colocado em maquinário, é dinheiro colocado em aluguel de galpão, é dinheiro colocado em compra de caminhão, entendeu? Bolsa de valores significa dinheiro colocado em empresa. Tesouro direto significa dinheiro colocado no orçamento do governo para ser gasto com despesas ruins, tá? Não vou usar palavrão. Despesas ruins. Dinheiro emprestado com o governo não gera crescimento econômico. O que gera crescimento econômico é dinheiro colocado em empresa. E dinheiro colocado em empresa é dinheiro colocado na bolsa. Por que que o dólar cai? Porque os investidores estrangeiros estão percebendo que isso que eu coloquei no gráfico aqui vai acontecer. Ou seja, o governo vai pagar menos juros para tomar o empréstimo e fechar o seu orçamento. Pagando menos juros, a dívida diminui. E daí continuando o movimento, vamos lá. Olha lá. A Previdência continua no mesmo tamanho, porque existe um ponto máximo onde a reforma da Previdência vai fazer a Previdência diminuir. Ela simplesmente vai parar de crescer. Ela vai diminuir um pouco no começo e daí ela vai parar, estagnar. Ela vai parar de crescer, a dívida da Previdência. Parando de crescer, automaticamente a gente tem um valor muito mais disponível. E quando a gente chegar nesse ponto desse gráfico, tá? É aqui que eu quero que vocês prestem atenção, a gente tem uma dívida com a Previdência, vamos dizer 20% do orçamento. A dívida mesmo, como a gente vem pagando, com a queda de juros, com o dinheiro das privatizações, com a melhora da economia, que o fato das pessoas pararem de emprestar dinheiro para o governo e começarem a botar dinheiro nas empresas, na Bolsa de Valores, esse crescimento gera, ele vai fazer com que a gente chegue num orçamento dessa forma aqui. 21% de dívida, 20% de previdência e 59% de outros, certo? Ora, se a gente passava com 30%, 59% para 30%, quanto é que a gente tem? A gente tem 29% livre. 29% do orçamento livre. 29% do orçamento livre, quanto é que dava? Com um orçamento de 4%. A gente tem mais ou menos 1,5 trilhão de sobra de dinheiro. 1,5 trilhão não é o faturamento? É o faturamento, né? É a arrecadação total. Significa que a gente tem como bancar grande parte do orçamento só com a arrecadação. Quando a gente chegar nesse ponto, a gente pode pagar a dívida, pagar pagada mesmo, entendeu? A gente vai poder não ter dívida. Quando o governo ele não tem dívida nenhuma, a taxa de juros vai a zero ou a taxa de juros fica até negativa, tá? E havendo taxa de juros negativa, a gente chega num ponto aonde a própria arrecadação do INSS banca o INSS e a arrecadação federal banca todos os outros. A gente não tem mais gasto com dívida, certo? Se você não tem mais gasto com dívida, se você não tem mais um déficit da Previdência, você precisa tomar dinheiro emprestado? Não precisa tomar dinheiro emprestado. Se você não precisa tomar dinheiro emprestado, você vai necessitar pagar juros? Não, você não precisa pagar juros. Se você não precisa tomar dinheiro emprestado, você inclusive pode, como governo, com a liquidez que você tem, com a segurança que você dá ao dinheiro, você pode inclusive cobrar juros, ou seja, pagar juros negativos para simplesmente custodiar o dinheiro, manter o dinheiro seguro. É para isso que serve a reforma da Previdência. Aí eu lhes pergunto, um governo que chega nesse ponto, tá? Eu não estou dizendo que a gente vai chegar, porque eu não acredito que, passando a reforma da Previdência, no fim do mandato do Bolsonaro, mesmo que ele se reeleja, isso vai acontecer. A grande questão que vocês têm que entender é isso aqui. Vou passar de volta. É o movimento do relógio, gente. É o movimento do relógio.
O movimento, ele tem que ser o contrário do que a gente tem hoje. O movimento que a gente tem hoje é para o aumento da dívida da Previdência, que automaticamente gera o aumento da dívida total, que automaticamente gera uma incapacidade do governo pagar todos os seus compromissos. O movimento do relógio indo para o outro lado, com o débito da Previdência tendente a diminuir, tendente a descer, certo? Ele faz com que a dívida diminua automaticamente pela desnecessidade de se pagar juros tão altos, certo? Pela desnecessidade de se imprimir dinheiro, né? Pela desnecessidade de tomar tanto dinheiro emprestado, certo? E você tendo mais espaço para os outros, você pode dedicar parte desse dinheiro para efetivação dos serviços públicos de verdade, certo? A efetivação dos serviços públicos de verdade, ou seja, as pessoas tendo educação de verdade, saúde de verdade, segurança de verdade, isso aquece a economia. Você pode daí ter mais segurança para ter uma empresa. Quantas empresas fecham porque são assaltadas todo dia durante uma semana inteira? Quantas empresas fecham porque o dono da empresa é assassinado aí no meio da rua? Quantas empresas fecham porque fizeram lá o seu planejamento e daí começam a ter que gastar grande parte do seu orçamento com seguro ou com reposição de carga roubada, certo? Então, a reforma da Previdência, ela é necessária para que a gente caminhe para esse ponto, certo? E aí, a gente chega no resultado final, que é